vamos agradecer. Nos agradecer por esse dia tão lindo, tão cheio de luz, de alegria, de estar recebendo esse nosso irmão, esse fé, e nos trará uma mensagem que não se entenderemos e acalmaremos o nosso coração. Senhor, faça de nós o instrumento da tua mão. Sejamos portadores de luz, de paz, de harmonia, onde estiver. Possamos estar prontos para servir e também abençoe-nos agora sim. Que assim seja. Graças a Deus. Professor, trabalhando hoje nessa obra de amor, lá na Vieira de Cristo. Aqui está a graça. Obrigado. Obrigado. Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós estamos lançando esse livro, 2357, Uma Aventura no Futuro, que na verdade é um livro de esperança. Tudo isso começou a acontecer depois que nós tínhamos estudado, como sempre fazemos em casa, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 4. Ali Allan Kardec explica que os mundos, eles têm uma gradação, um crescimento, uma evolução. Inicialmente são os mundos primitivos, né? Depois vem os mundos de provas e expiações, que nós conhecemos bem, né? Os mundos primitivos são as primeiras encarnações da criatura humana. Provas e expiações, isso que nós estamos vivendo hoje, é um mundo onde o mal predomina, né? É assim. Mas graças a Deus as coisas não param por aí. E a seguir vem a era da regeneração, os mundos de regeneração, onde o bem começa a trafegar, a tomar conta do coração das pessoas. Os bons espíritos nos dizem que a Terra está começando a entrar na era da regeneração. Isso é bom. Na verdade, nós percebemos que há muito amor no mundo. É claro que ele não é muito divulgado. A mídia prefere divulgar o crime, a bandidagem, né? A drogadição, mas tem muita gente fazendo bem no mundo, graças a Deus. Mas ainda não para por aí. Allan Kardec explica nesse item 4. Acima dos mundos da era de regeneração, nós temos os mundos felizes, onde o bem já tomou conta do coração das pessoas. As pessoas vivem, como o nome diz, né, em estado de felicidade, porque o bem faz com que as pessoas sejam felizes. E ainda não termina aí. Na verdade, acima dos mundos felizes, tem os mundos celestes, onde estão espíritos de um nível tal que a gente nem é capaz de imaginar. São espíritos muito elevados, padrão Jesus Cristo, né? São aqueles que podem dizer, como está nos textos sagrados, eu e o Pai somos um. Que essa identidade, criatura, criador, nesse nível evolutivo é de tal ordem que há uma unidade entre o Senhor, Deus, Pai, Criador e a criatura, né? Também podem dizer, já não sou mais eu quem vive, é o Pai que vive em mim, que vive integralmente a mensagem do Senhor, né? Então, nós estamos olhando essas coisas na nossa casa, meditando, pensando assim, olha a guerra, né? A guerra aí na Rússia, na Ucrânia, a ameaça nuclear, meu Deus do céu. Olha esse problema lá do Oriente Médio, os nossos irmãos judeus, os nossos irmãos muçulmanos, essa coisa terrível, sabotagem, mortandade, coisa terrível, né? Os irmãos nossos que fogem da África e vão ali, aquelas aventuras terríveis no mar Mediterrâneo, muitos deles desencarnam porque estão em barcos, impossível de navegar por ali. É fome, desemprego, miséria, dor, quantas doenças, quanta coisa terrível. Tudo isso acontecendo nesses dias do século XXI que nós estamos vivendo, e a gente pensava lá dentro da nossa casa, nosso apartamento ali, nós moramos em Niterói, apartamento, pensando assim, será que
Não há um engano, não? Será que nós realmente estamos chegando na era da regeneração? O doutor Bezerra fala isso, né? E outros espíritos, está chegando a hora da regeneração. Digo, será que eles não estão enganados? Nesse momento, vocês nem sabem o que aconteceu. Eu, com essa dúvida terrível dentro de mim, eu percebi que pela janela do apartamento entrou um ponto de luz azul, mas um azul lindo, faiscante, maravilhoso, doce. Aquilo veio chegando, se aproximando de mim. Quando chegou bem perto, que eu fixei o meu olhar, na verdade, eram pontas de dedos finos, lindos dedos macios. Aquilo foi se abrindo como se fosse uma flor. E os dedos eram dedos suaves. A mão pequenina ali estava. Eu desci o antebraço, o braço. Era uma moça bonita, jovem, ao do meu lado. O nome dela, Juliana. Ela disse assim, colocando a mão na cintura, graciosamente, como fazem as moças: você está duvidando de Jesus Cristo? Olha, me chamou logo a atenção. O que é isso, gente? Ela disse: olha, Jesus Cristo está presente nesse planeta há um tempo que você nem imagina. Porque quando isso tudo aqui era um conjunto de gases completamente desorganizados, o Senhor Deus, nosso Pai, determinou que Jesus chamasse as coortes celestiais, esse espírito que conhece profundamente a lei de Deus, sabem como é que as coisas funcionam em todos os níveis, físico, moral, social, espiritual, conhecem tudo isso integralmente, cuidasse da natureza da Terra, para que lá na frente, daí a muito tempo, a humanidade pudesse iniciar a sua trajetória evolutiva, as primeiras encarnações, evoluindo na direção do bem, que é a grande proposta que Deus, nosso Pai, oferece para nós. Há 4,5, minha amiga, há 4,5 bilhões de anos, Jesus Cristo já estava por aqui. Já era um espírito celeste, já conhecia tudo isso. E simplesmente ele chamou o seu grupo de espíritos celestes, eles começaram a organizar a natureza da Terra. Primeiro, aquele conjunto de gases incandescentes, a organização atômica daquilo. E ali vem a primeira lição do mundo natural, que o átomo é um prodígio de equilíbrio. Ele tem um núcleo central que cede energia durante todo o tempo para aquela coroa eletrônica que existe em todo o núcleo central. E cada um dos componentes dessa coroa eletrônica está cedendo vibrações para aquele núcleo central. Essa é a mutualidade, é a troca do núcleo para a periferia e da periferia para o núcleo. É assim que a natureza se organiza. A primeira lição do mundo natural que Jesus passa para nós é a lição do átomo, que é um prodígio de equilíbrio. Nós sabemos como é difícil romper o equilíbrio do átomo. Então, primeiro, era a física aparecendo aqui para a Terra. Mais adiante, esses átomos vão se conectando uns com os outros. Você tem ali o oxigênio, que se junta com o hidrogênio, daqui a pouco, com as moléculas certas, vai aparecer água, né? Você tem o cloro, você tem o bismuto, você tem o xenônio, você tem o urânio, esses elementos todos, que daqui a pouco vão se juntar. Esses cerca de 100 elementos naturais, né? Que vão se juntando e você sai da física para a química e vai organizando a natureza da Terra. Logo, logo você tem o mundo mineral, que é essa coisa fantástica, maravilhosa, essa troca incrível dos elementos intraatômicos. E isso começa a surgir a organização da natureza da Terra. E muito tempo se passa. Essas trocas vão acontecer durante 700 milhões de anos. E Jesus já estava por aí, organizando tudo isso. Aquelas inteligências supremas ligadas a Deus, nosso Pai, atuando para que essas coisas funcionem organizadamente. Há 3,8 bilhões de anos, já há condições efetivas nesse planeta para que a vida possa surgir. Aquele princípio vital finalmente encontra condições efetivas para que daqueles minerais primitivos possam surgir os primeiros elementos do mundo vegetal. É interessante que no mundo vegetal você já encontra assim aquela coisa do instinto funcionando, o instinto buscando a sobrevivência. Você pega uma plantinha e coloca numa sala escura, existe ali um único lugar por onde entra a luz, a plantinha cresce na direção daquele ponto onde entra a luz, porque ela sabe, esse sabe entre aspas, colocado pelos espíritos celestes, que vão gerar o instinto nessa coisa tão elementar ainda, que é uma planta primitiva,
Uma planta com uma célula, depois com 2, depois com 4, depois com 8, 16, 60, 32, 64, e vai por aí. Cada vez mais sofisticada, mais complexa, ela caminha na direção da luz, que ela sabe que ela precisa colher os fótons que compõem a luz, transformando esses fótons, é a fotossíntese, para transformar essa coisa em alimento. É vida, é extraordinário isso. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Que inteligências são essas que conduzem essas coisas, que fazem com que essa estrutura tão elementar se desenvolva e cresça cada vez mais? Daqui a pouco, aquelas coisas de uma célula, 2 células, 4 células, daqui a pouco tem árvores maravilhosas, que respiram, que dão frutos, que excretam, que se reproduzem. É fantástico isso. E logo, logo você tem os elementos do reino animal. Olha que coisa maravilhosa. Uma célula, 2 células, 4 células, 8, 16, 32, 64, 128, e vai por aí. A mesma história se repetindo, agora no outro nível. Agora você tem um instinto profundamente desenvolvido, muito mais do que no nível vegetal. Os animais começam a aparecer, eles começam a conviver uns com os outros, começam a se desenvolver, e eles se espalham pelo planeta. Primeiro muito grande, depois vão diminuindo, vão se ajustando. São milênios e milênios, onde aparece muito calor, onde aparece muita seca, muita chuva, muito vento, muita tempestade, o mar que sobe, o mar que desce, e a natureza se ajustando. E as inteligências celestes estão ali, arrumando, agrupando o nosso planeta para que ele possa, lá na frente, muito tempo depois, ele possa dar guarida a nós, aos espíritos individualizados. Ainda não está preparado, mas vamos dar um grande salto. Há 8 milhões de anos, aproximadamente entre 6 a 8 milhões de anos, nós já vemos aquela grande separação entre os humanoides e os macacoides. Vai se iniciar uma preparação que vai levar ainda muito tempo para que aquele ser possa ficar bípede, sobre os 2 pés, possa aprender a usar os polegares, possa aprender a trabalhar pedra e fazer pequenas ferramentas, possa aprender a raspar os troncos das árvores e fazer setas para lançar dados, para lançar lá longe, e ser um caçador importante, potente. 500 mil anos atrás, essa criatura já estava tomando conta aqui do planeta, aquele ser humanoide, profundamente diferente de tudo mais que havia na criação, uma inteligência já superior, uma capacidade de reunir, nômade, andando de um lado para outro no mundo, mas já reunindo pequenos grupos familiares, fazendo pequenas cerimônias. Há 500 mil anos atrás, nós encontramos já o planeta, sobretudo o que nós conhecemos hoje como Europa, ali estavam os Neandertais. Há 300 mil anos atrás, isso é minha amiga contando essa história toda, há 300 mil anos atrás, nós já descobrimos o fogo, a capacidade de dominar o fogo, colocar o fogo dentro da caverna para nós ficarmos um pouco mais aquecidos e protegidos. Os animais não chegavam tão perto do fogo. Ao mesmo tempo, podíamos assar as carnes para ter uma comida de melhor qualidade. Toda a estrutura orgânica, biológica da criatura se modifica com isso. É muito importante. As relações familiares engrandecem, crescem. O homem de Neandertal. 300 mil anos, o fogo descoberto. E cada vez mais andando por esse, de um lado para o outro. Há 70 mil anos, vão dar saltos aí. Há 70 mil anos, há um grupo grande ali no interior da África que começam a sentir uma vontade enorme de migrar para o norte, encontrar lugares melhores para viver. São nômades, caçadores, e os grupos familiares se deslocando de um lado para o outro. Os primeiros animais sendo domados, 70 mil anos atrás. Depois vamos para leste, há 45 mil anos. O homem já estava chegando na Austrália. Ninguém sabe direito até hoje como é que ele, com aquela inteligência primitiva, aquela competência tão elevada, como é que ele conseguiu varar os mares. Na verdade, os mares eram mais baixos, ia-se de ilha em ilha durante o dia, olhando as coisas, e ao mesmo tempo aprendendo a se direcionar pelas estrelas. A inteligência se desenvolvendo. Há 70 mil anos, nós já temos, há 200 mil anos, já temos o sapiens. Sapiens somos nós. O Homo sapiens, as primeiras encarnações daquele ser elementar, criado simples e ignorante, mas que vai construir uma trajetória na direção da luz, que somos nós. Há 200 mil anos, nós estamos nascendo e renascendo. Inicialmente vivíamos aqui cerca de 20 anos, 22 anos, a gente desencarnava e logo em seguida voltava, desencarnava e logo em seguida. São assim a gente vai aprendendo coisas, crescendo
e as inteligências superiores, comandadas por Jesus, orientando tudo isso, respeitando as decisões das pessoas, mas abrindo caminhos para que as decisões sejam cada vez mais justas e melhores. 45 mil anos estamos do outro lado do mundo. Há 34.500 anos, é espantoso, porque lá no sul da França, nós encontramos uma caverna onde existem os restos mortais das pessoas. Na verdade, junto aos restos mortais, nós já encontramos ali os utensílios. Isso demonstra que aquelas criaturas acreditavam na continuidade da vida. Estavam ali os utensílios que eles iam usar logo depois que acordassem da morte. A vida ia continuar. Há 34.500 anos, essa história de que a vida continua já estava presente na criatura humana. São os espíritos superiores, insuflando esse conhecimento, esse entendimento, essa inteligência, essa racionalidade, essa fé, essa religiosidade dentro das criaturas humanas. E você ainda duvida de Jesus? Dizia a minha amiga. Você ainda duvida de Jesus? Conduzindo essas coisas todas. E o ser humano vai avançando, vence as alturas do Himalaia, desce do outro lado nos planaltos da China, passa pela Mongólia, chega à Sibéria. Olha, são séculos e séculos, milênios e milênios de temperaturas muito altas, depois gelos profundos durante séculos e séculos, durante ventos fantásticos, enfim, o clima se alterando, se ajustando para que a criatura humana pudesse dispor mais adiante de excelentes condições para crescer na direção do bem. E com isso, aquela criatura que saiu lá no interior da África e que era bastante escura, com os cabelos bastante espessos, porque era essa necessidade, por muito sol, por muito calor, de proteção. Essa criatura, nesses séculos todos, vai se modificando. Ela agora tem a pele mais clara, ela tem os lábios mais finos, porque a alimentação agora está diferente, os dedos estão modificados, a organização biológica está se transformando de acordo com as mudanças climáticas de milênios, de séculos, mas somos a mesma criatura que estava lá há 70 mil anos no interior da África, a mesma criatura, só que agora nascendo e renascendo, sucessivamente aprendendo e crescendo cada vez mais. A questão do nomadismo toma conta das pessoas cada vez mais, a capacidade, a competência como caçadores aumenta cada vez mais. E aí acontece um fato interessante, já desde essa época, é que o ser humano começa a descobrir qual é o melhor lugar do corpo humano. O melhor lugar do corpo humano, meus irmãos, é o peito da mãe. É um lugar excepcional, porque o bebê humano é um bebê especial, que o bebê do boizinho, a vaquinha quando o bebê nasce, logo o bebê está ali, estica as pernas e o boizinho, começa a andar por si mesmo. O cavalinho, quando nasce da égua, logo ele estica as perninhas e daqui a pouco está trotando ao lado da mãe. Mas o bebê humano, se você deixar o bebê ali do lado, ele vai desencarnar. Ele não é capaz de buscar por si mesmo a sua alimentação, não é capaz de buscar por si mesmo os pés que ele caminha, as pernas que ele não sabe fazer isso. Ele precisa, durante um bocado de tempo, o tempo que a gente chama da infância, um bocado de tempo que ele está ali no peito da mãe. O peito da mãe é caloroso, é um calor da mãe, é tão bom estar ali. Ao mesmo tempo, abraço que segura o bebê, ele se sente seguro, a segurança, ele não cai. Ele está ali, ainda o leitinho que sai do seio, a alimentação, e aquele ser que somos nós, vai associando o peito da mãe, o leite que vem, a segurança, o calor, o afeto, essa coisa tão fundamental na evolução da criatura humana, que é essa relação rica, generosa, acolhedora, calorosa do peito da mãe. Ao lado disso, ele vai mamando, sugando leite, se alimentando, alcançando autonomia, a vida se mantendo, e ele vai sentindo um coração que bate. Então, sístole, diástole, sístole e diástole. E tudo é o ritmo. Nós começamos a aprender que é um ritmo, que não é um ritmo apenas intraatômico, é um ritmo em toda a natureza, no ar que eu respiro, na criação toda, tudo à minha volta obedece a um ritmo. Eu tenho que aprender a ajustar com o tempo o meu pensar, o meu sentir, o meu fazer, a esse ritmo, que é ditado sobretudo pela divindade, que é o amor, é o bem, é a lei do amor, que um dia eu vou aprender esse ritmo sístole, em que eu agrego energia e distribuo energia, um dia. Está nascendo aí, nesse tempo que ela no colo da mamãe, e ela está cantando,
que essas canções do Nana Neném que a gente canta hoje, começam a ser cantadas há 70, 80, 100 mil anos atrás, no colo da mãe, que é o melhor lugar do mundo. Até hoje, o colo da mãe é o melhor lugar do mundo que nós precisamos. Não é assim? Então nós chegamos lá no alto da Sibéria, aprendendo essas coisas todas, vencendo grandes frios, grandes calores, temperaturas, ventanias intensas. E vamos caminhando agora em direção ao oeste, chegamos lá no Estreito de Bering e passamos por onde hoje é o Alasca, depois pelo Canadá, vamos descendo pelo que hoje são os Estados Unidos, a América Central já havia se levantado, atravessando a América Central, e chegamos aqui nas portas da Amazônia. Um grupo foi pelo litoral, foi povoar aquilo que um dia vai ser o Chile, né? E outro dia veio pela Amazônia. E vamos seguindo por essa Amazônia, avançando por esse continente estranho, imenso, lindo, generoso, essa coisa fantástica que um dia vai se chamar Brasil. Somos nós. 16 mil anos atrás, nós estamos chegando por aí, ainda simples e ignorantes, não tendo uma ideia efetiva do que seja o mal. Mas logo, logo, há uns 12 mil anos, nós descobrimos uma coisa interessante, porque eu não precisava ficar andando de um lado para outro, não. Na verdade, eu podia cavar aqui uma vala e pegar sementes e colocar nas sementes, tapa a vala, e vem a chuva, e vem o sol, e daqui a pouco as sementes brotam. Eu começo a descobrir uma coisa que se chama agricultura. Eu não preciso mais ficar nômade de um lado para a comida está ali. O rio está ali com a água. Eu vou morar, vou criar minhas primeiras casas na beira do rio, as primeiras povoações, os primeiros grupos. Mas aí começa a acontecer um fato estranhíssimo. 12 mil anos atrás, meus irmãos. É porque eu plantei aqui o meu terreno, coloquei aqui as minhas sementes e elas brotaram. Eu tenho ali a minha comida, os meus recursos, meus meios, mas eu reparei que ali adiante tem o meu vizinho. Olha o terreno dele, parece que é muito melhor do que o meu, porque as sementes dele, brotaram muito mais, em muito maior quantidade. E eu, na verdade, eu estou querendo aquele terreno, que aquelas sementes, estou querendo aquelas coisas. Essa terra minha já não basta, não é suficiente. Então, à noite, quando ele está dormindo, desprevenido, eu vou juntar aquelas armas que eu tenho e vou invadir aquilo. E vou dominar aquele homem, dominar aquela família, aquele grupo. Começa a surgir essa coisa da ambição, a terra, o poder, o domínio humano. Começa a aparecer aquelas lideranças que agregam as pessoas para o mal, para a violência. Aquele mundo, como diz Allan Kardec, né? Aquele mundo inicial, onde nós tivemos nossas primeiras encarnações, simples e ignorantes, está acabando. Aparece um novo mundo chamado de provas e expiações, porque eu estou transgredindo, eu não preciso fazer aquilo, mas eu faço, porque dentro de mim a ânsia do poder, do domínio, do mando, e eu me transformo num general, eu me transformo num comandante. Eu vou juntar exército à minha volta, e agora já não é só aquele terreninho ali do lado, eu quero a terra toda, eu quero aquele outro lugar onde tem pessoas que falam outras línguas, que têm outros costumes, mas eu vou dominar aquilo, eu quero. E a história da humanidade, dessa era de provas e expiações, é a história das guerras da humanidade, é a história da iniquidade da humanidade, da matança da humanidade, do domínio, os grandes nomes, são grandes nomes de soldados, são grandes nomes de exterminadores, essa história cheia de sangue, cheia de tortura, de imposição, cheia de dor. É a história nossa, das provas e das expiações. Mas sabemos que não vai ficar isso, né? Jesus, comandando essas coisas todas, sempre providenciou trabalhadores que viessem orientar as criaturas. Assim, há mais de 5 mil anos atrás, aparece na Índia a ideia do Mahabharata, Ramayana, um poema, em que as pessoas são chamadas ao bem, a perceberem que existe uma grande luta das estruturas egoísticas contra as estruturas que chamam para o bem. Aquele egoísmo, aquela luta em glória que acontece, não acontece lá fora, não é só na terra, acontece dentro de mim, acontece lá fora, porque acontece primeiro dentro de mim. Eu preciso acabar, há 5.500 anos, essa mensagem já estava na terra, e nós não aprendemos. E quando a gente olha Buda, a gente olha Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, a gente olha Confúcio, Lao Tse, e tantos que o Senhor mandou para cá, para enviar a mensagem, dizer ao homem, não é isso, você não precisa estar arrebentando com o outro, destruindo o outro, escravizando o outro, não precisa nada disso, porque a mensagem desses grandes é sempre a mesma, ao Senhor, às regras, à lei, ao amor.
E é para isso que nós existimos. Essa mensagem é permanente para a humanidade, em todos os quadrantes, em todo o tempo. E essa coisa foi, o próprio Jesus veio, depois que Moisés trouxe os 10 mandamentos, sintetizando essas leis todas, o homem não foi capaz de compreender, matou, destruiu, roubou, escravizou. Então o próprio Jesus veio e diz, você não precisa aprender 10 mandamentos, basta um. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo. Faz isso, que a felicidade está aí à sua disposição, faz isso. Nós também não fomos capazes de compreender. O que nós fizemos? Em nome dos ensinos do Cristo, nós matamos, escravizamos. Olha as cruzadas, olha aí a Inquisição, essa coisa terrível que tomou conta da humanidade. Quando você olha essa história, está cheia de sangue. Em nome do Cristo, que é pior, o Cristo que é todo amor, que representa o amor divino. Em nome dele matou-se, destruiu, escravizou-se. Então, Jesus, nós temos que conduzir essa coisa de maneira melhor. É aquela coisa, Jesus tem paciência, né? Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas há sempre aquele poder que imanta, aquele poder que chama na direção do bem, apesar de nós mesmos. Então, Jesus disse, olha, na verdade nós temos que mudar essas coisas. Os cristianismos na Europa são só guerras, violências, se dividiram, vários cristianismos católicos diferentes, vários cristianismos evangélicos diferentes, brigando entre si, desentendendo-se, lutando por domínio, fazendo acordo com os poderosos. A árvore do evangelho não pode ficar aqui. Então, na verdade, vamos preparar um local onde haja pureza, simplicidade, disposição, para que surja uma nova era para a humanidade. E esse local é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que começa a aparecer lá atrás. Hillel, um grande mestre dos tempos de Jesus. Hillel é chamado a reencarnar para organizar a escola de Sagres. Aqueles fenícios que anteriormente passavam pelo mar Mediterrâneo, reencarnam agora para ser os navegadores portugueses. E Portugal, porque Portugal era um povo muito especial, porque o português ele queria negociar. Ele gostaria de ter aquelas especiarias, para vender as especiarias e negociar. Portugal já estava dominado há mais de 400 anos pelos muçulmanos e eles se entendiam. Então, esse povo diferente, por exemplo, dos espanhóis que arrancavam, dilapidavam tudo, dos holandeses que chegavam e arrancavam, dilapidavam tudo, dos ingleses que chegavam, arrancavam, dilapidavam tudo. O português não queria fazer isso, era negociar. Vamos levar o português para lá. Por isso, a escola de Sagres começa a produzir aquelas grandes caravelas. Interessante, porque é uma nova engenharia que você precisa. Na verdade, agora você precisa de grandes porões, aquela grande viagem que vai costear a África, chegar lá nas Índias, aqueles barcos têm que voltar cheios de especiarias. Então, eles têm que flutuar, eles têm que se manter no grande mar. Então, precisa ser uma viagem compensadora, economicamente compensadora. Também os velames, gigantescos velames que possam ser orientados segundo os ventos. E também criaram novos aparelhos em que as pessoas podiam se orientar, podiam ver as estrelas, uma nova matemática, uma nova engenharia, uma nova astronomia. Tudo isso aparece, orientado por Jesus, para transportar para cá uma semente nova, que não tivesse manchado pelo sangue que tisnava de vermelho a Europa há tantos séculos. Mudar essa história. E é assim que o português vem para cá. Daqui a pouco Pedro Álvares Cabral se distancia da costa da África e vai bater aqui na Bahia, né? E ele encontra os indígenas. Éramos nós, muitos de nós. Estávamos aqui há pelo menos 16 mil anos e aprendemos o segredo das plantas, das ervas. Sabíamos fazer xaropes, ungüentos, cataplasmas, medicamentos. Havíamos assim os médicos da tribo, né? Que conheciam os xamãs, conheciam as coisas. Aquela organização tribal, aquele respeito que se fazia aos mais velhos, o respeito às mulheres, o trabalho desenvolvido adequadamente nas aldeias. Eram aquelas criaturas, os indígenas. Jesus disse, mas vamos levar para lá o português, que é bom de negociação, não vai querer destruir tudo, vão encontrar os indígenas, que já estão lá há um bocado de tempo, conhecem muito bem aquela natureza, mas vamos colocar uma outra pitada, uma pitada de espiritualidade. Vamos levar os africanos para lá. Porque as religiões africanas, todas elas são religiões mediúnicas. Essa questão da mediunidade, vamos levar para juntar com o português, com o índio. É verdade que, lamentavelmente, nós tratamos o índio muito mal.
É verdade que, lamentavelmente, nós pegamos o africano e escravizamos. Isso é muito, atrasamos muito essa questão da pátria do Evangelho por decisão nossa, iniquidade nossa. Mas, veja, a semente de Jesus, o que aconteceu? Hoje, o Brasil é o maior país espírita do mundo, mas também é o maior país católico do mundo. Aqui no Brasil há mais de 256 novas versões do protestantismo, o maior país pentecostal, né, pentecostal do mundo. Incrível como essas coisas da religiosidade, essas coisas graçam aqui, se desenvolve. Isso é essa semente colocada lá desde o início, por orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. E a minha amiga dizia, e você ainda duvida de Jesus? Essa coisa funcionando, né? E eu olhando aquelas coisas todas, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então ela pegou a minha mão, disse assim, coloque a sua mão na minha mão. Eu coloquei a mão naquela mão pequenininha e senti um fluxo. E saímos como disse, eu moro num apartamento, no quarto andar, em Niterói, saímos pela janela. Eu saí junto com ela, flutuando. Aqueles verdes incríveis, comecei a olhar aquilo. Era diferente aquela Baía de Guanabara, depois o rendilhado das montanhas da Tijuca, eram verdes incríveis, plantios maravilhosos, coisas incríveis. Casas, muitas casas, pouquíssimos edifícios, mas muitas casas lindas. Na frente de cada casa, um jardim com flores perfumadíssimas, pássaros cantando, tocando de um lado para outro, aquelas canções que eu não sei quem é que ensinou para eles, magníficas canções dos pássaros, flutuando de muitas cores, as flores, o perfume das flores, aquela ambiência daquele jardim, as flores eram luminescentes com cores que eu nunca vi na minha vida, fantástico. E a minha amiga dizia assim, agora nós somos todos poderosos, porque as pessoas aqui têm um jardim na frente da casa, porque antes disso, elas têm um jardim dentro do peito, um jardim de emoções, de entendimento, um jardim de fraternidade, um jardim de respeito, de companheirismo, de solidariedade, um jardim de amor. Isso se transforma nas vibrações das flores, das cores, dos perfumes, dos pássaros que estão aqui. E lá nos fundos das casas havia também um quintal grande e havia plantações, árvores frutíferas, muitas árvores frutíferas, as frutas ali, amarelas, lindas, perfumadas, e magníficas, e também as hortaliças, as verduras, aquela quantidade imensa. Ela disse assim, agora, como disse, somos todos poderosos, porque ninguém passa fome, ninguém tem problema de manutenção, porque o que sobra de um vai para outro. Isso que acontece na economia individual, pessoal, acontece na economia nacional. Não há fome em nenhum país do mundo hoje. Na economia internacional, não há fome, não há miséria, não há degradação. Hoje em dia, todos os investimentos, a inteligência está voltada para essa relação entre as pessoas, entre as nações, uma relação de amizade. Nós compreendemos que ninguém pode ser feliz enquanto houver pessoas infelizes à nossa volta. A nossa felicidade depende da felicidade do outro. Essa agregação atômica da criatura. Agora nós estamos conseguindo, por isso somos todos poderosos. E nós fomos viajando pelo espaço, vendo aquelas coisas maravilhosas. Isso está descrito no nosso livro. De repente chegamos a um lugar que era isso aqui é Brasília. Eu achei que era uma Brasília muito diferente, porque não tinha aqueles prédios que a gente conhece, senão não precisa dessas coisas. Agora, olha as casas. Eu comecei a ser penetrado por uma música incrível, que eu não sou capaz de descrever. E percebi que na frente de cada casa havia assim, aquele tubinho, sabe? Parece que tem nesses campos de aviação, essas birutas, como chamam, o vento passa, o tubinho vai balançando. E cada vez que o vento passava, o tubinho balançava, era música. As cidades hoje são organizadas como se fossem orquestras. As casas estão organizadas como se fossem naipes da orquestra. Ali, aquelas casas, são as flautas. O vento passa, é o som de flauta. Ali são os violinos, ali são as harpas, ali os pianos, ali os saxos, ali os trombones, ali a bateria. É assim. E há um maestro divino que é o amor, conduzindo todas essas coisas. Isso sai de dentro das pessoas. Isso afeta a estrutura dos ventos. E os ventos, quando passam nas birutas, vão tocando essas músicas. São músicas transcendentais. As músicas das esferas não são músicas que sacodem o corpo. São músicas que embalam a alma. É o tempo novo. Por isso hoje todos somos mais felizes, mais poderosos. As pessoas usavam um lencinho embaixo dos pés e flutuavam como nós estávamos se ali. Vocês, disse a minha amiga, vocês acham que essa coisa de telefone celular do século XXI, essa coisa de inteligência artificial, estão falando tanto aí, a inteligência de vocês é fantástica, é realmente muito inteligente, mas aquilo não é nada comparado com a inteligência de hoje.
que as pessoas hoje nascem espiritualmente chipadas e elas são capazes de se integrar espírito a espírito como uma verdadeira atividade mediúnica, transcendente entre todas as criaturas que aqui estão. O meio, as pessoas conseguem mentalmente trabalhar nesse meio e alcançar aí uma relação esplendorosa entre as pessoas. Ela nos levou assim para um canteiro muito grande, a gente olhando aquilo. E eu vi o canteiro e aquelas flores maravilhosas, coloridas, estava escrito exatamente isso. 2357. Eu confesso a vocês que é isso, gente? Que número é esse? O que isso está dizendo? Aí ela disse, continue. E nós fomos o canteiro era imenso, as flores continuavam. E logo adiante aparecia escrito assim, 18 de abril. Eu digo, 18 de abril, essa é uma data que eu conheço. Porque no dia 18 de abril de 1857 veio à luz a primeira edição do Livro dos Espíritos. Ela disse, você não gosta de matemática? Faça as contas. Aí nós fizemos as contas. 1857 para 2357 dá exatamente 500 anos. Então, meu amigo, você está sendo convidado para assistir a uma festa, a plenitude da era da regeneração na humanidade. Você tinha dúvida aí de que Jesus vai começar a regeneração? Vai acontecer, porque é o propósito superior. Então, seja a esperança tomando conta do teu coração, esse momento de guerra, de drogadição, de subversão, de corrupção, de escravidão, esse momento todo que vocês estão passando, isso tudo vai ser vencido. Porque o amor superior de Jesus e dos Espíritos Celestes conduzem a evolução desse planeta, que está aqui há 4,5 bilhões de anos, continua agindo. É um amor grande, inexplicável ainda para vocês. 500 anos do Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857 foi simplesmente a clarinada da nova era. E a partir daí, as orquestras começaram a tocar, para que os mundos pudessem entender. Imagine, 500 anos, sob a égide dos princípios da doutrina dos Espíritos. Gente, o Livro dos Espíritos, só para falar nele, a primeira parte é Deus. É Deus colocado de uma maneira absolutamente invulgar. Não é agora um senhor barbudo, sentado lá num canto, de humores que se modificam, punindo uns, agradando a outros. Não é nada disso. É um Deus causa primária de todas as coisas, um Deus amor, um Deus lei perfeita, justa, absoluta e misericórdia total, integral, oferecida a todas as coisas. É um outro Deus. Entender um outro Deus que não é uma pessoa, que está ao arbítrio das pessoas que estão aqui, isso muda completamente a nossa relação espiritual, nossa relação com o outro. Esse Deus presença, esse Deus cósmico, esse Deus que está integral dentro de tudo, dentro de todo. Não há um pedaço de Deus dentro de mim e um outro pedaço maior ou menor dentro de você. Deus é integralmente, totalmente dentro de mim, dentro de você. E como Deus é essa realidade profunda do teu ser, você é um ser divino. Como está dito, vós sois deuses. Nós agora, na era da regeneração, compreendemos que nós somos deuses. E nós compreendemos e exercitamos a nossa divindade. Como? Olhando, sorrindo, compreendendo, tolerando, apoiando, amparando, amando. É isso que nos faz ser seres divinos. É isso. Então nós estamos comemorando. Imagine, compreendemos Deus. Compreendemos agora as relações do mundo espiritual, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos. Aquela questão que na vida continua, como há 34.500 anos atrás, o homem já começava a perceber, a vida continua, e continua dependendo exatamente daquilo que você semeia hoje. Semeia o bem, você colhe o bem. Semeia o mal, você colhe o mal. É a lei. Mas a misericórdia do Senhor está para te amparar. Mesmo que você cometa muitos erros, você vai ter novas oportunidades. A compreensão disso é fundamental para a organização de uma nova sociedade. Depois vem a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis, as leis morais. Fantástico, porque são leis que ultrapassam meramente a física, a química, a biologia, a astronomia, as leis morais. São leis que convidam a criatura a uma vivência de respeito, de tolerância, de compreensão, de solidariedade, que muda a pessoa em si, mas ao mesmo tempo muda a sociedade da qual aquela pessoa faz. As leis morais, leis de uma nova ética, de uma nova moralidade, de um novo comportamento, de uma nova sociedade. 500 anos a humanidade compreendendo, é a ciência que mergulhou nisso. Agora a reencarnação não é uma coisa de uma discussão universitária. Na verdade, agora a reencarnação é uma demonstração efetiva e aceita por todo mundo. E a reencarnação
aquela questão da lei da causa e do efeito. Isso é determinante para um novo comportamento das pessoas, uma nova maneira de ser. É isso. A mediunidade não tem mais agora aquelas questões da crendice, das bruxarias, daquelas coisas erradas que se fazia antigamente. A mediunidade agora é uma propriedade, é um atributo humano. Como todo ser humano tem inteligência, todo ser humano tem mediunidade. Nós todos somos médiuns. Estamos o tempo todo nos relacionando com vibrações que nos amparam, estão conosco, nos prejudicam, e nós podemos recuar delas aí. 1.500 anos em que essa coisa virou pesquisa universitária, compreensão universitária e passou a ser cultura humana. Isso muda as relações sociais, as relações de trabalho. Na era da regeneração, não há dinheiro mais, não há forças armadas. Na verdade, não há dinheiro mais para bomba, não há dinheiro mais para essas pesquisas destrutivas. Todo o dinheiro é para a saúde, para a educação, para o meio ambiente, para o bem-estar, para a alegria, para a felicidade toda. E não é tanto dinheiro assim que você precisa. Agora, há muitas forças vivas em favor da humanidade. Não são forças armadas, são forças amadas, que é o amor. É uma realidade profunda agora, tomando conta do coração. É a era da regeneração. O amor começa a se assenhorear das pessoas todas. Toma conta do mundo. É o amor. Daqui a pouco, mais adiante, vamos ter um planeta feliz. Mas o amor, por enquanto, começa a trafegar, a tomar conta dos corações. Sístole e diástole. Sístole é bom, é o calor, é o afeto, a fraternidade, é a atenção, é o respeito. É isso. Eu imagino 500 anos dessas coisas. E, finalmente, o Livro dos Espíritos termina com as esperanças e consolações. Não é isso mesmo? Se eu trabalho dentro de mim o bem, eu posso ter esperanças luminosas. Eu serei consolado pelas dificuldades do passado. Receberei, não estarei nunca só. É o Consolador. A palavra Consolador significa que não nos deixa sós. Não estamos abandonados sozinhos. Maior que sejam as nossas dificuldades hoje, há uma luz superior. Esses espíritos celestes ligados ao Cristo, em nome de Deus, nosso Pai, eles nos amparam, nos apoiam, nos inspiram. É a esperança. A esperança é aquela força viva, como disse Paulo, né? E sejam, pois, as 3 virtudes. A fé, a esperança e a fé nos coloca na estrada. Nós sintonizamos com a necessidade de caminhar, a estrada do bem. A gente cai, a gente escorrega, a gente faz muita bobagem, a gente cai. Aí parece que tudo acabou, estamos no fundo do poço, mas há uma voz interna, vai, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, como diz a música, né? Você pode, você é um filho de Deus, por mais que você tenha errado, por mais problemas que você tem, a luz de Deus está aí contigo, e ela te convoca, te chama. Deus é o grande atrator, está te chamando, é um imã, um poderosíssimo imã de amor, te convocando, por piores sejam as tuas condições. Você não nasceu para droga, não nasceu para tragédia, para ignomínia, para sabotagem, não nasceu para nada disso, você não nasceu para ser um filho da luz. Na era da regeneração, nós aprendemos a nos alimentar de luz. É um sorriso bom, um olhar amigo, a mão que se estende, um abraço que se dá, um tempo de paciência, uma oração que se faz são exercícios de divindade, que um dia vão tomar conta completamente da divindade que é a nossa realidade efetiva. É isso. 500 anos desses conceitos tomando conta da humanidade. Você tem uma nova economia, você tem novas finanças. Acaba essa coisa dessa lei de oferta e de procura, faltando as coisas, aumenta o preço. Não, as coisas vão se rearrumar de outra maneira. Há uma outra inteligência tomando conta das pessoas. Não há mais países subdesenvolvidos, todos são igualmente desenvolvidos. Ninguém é mais feliz, porque todos são igualmente felizes. Ninguém é melhor, porque todos são igualmente melhores. É isso, 500 anos. E nós estamos caminhando para isso. E Jesus permitiu que ao longo do tempo viessem mensageiros para alavancar esse tempo novo. Esse livro conta essas histórias desses mensageiros. Primeiro, nós recebemos assim, lembramos assim de Mahatma Gandhi. Quando essa entidade apareceu, disse, Mahatma Gandhi, reconheci logo aquele baixinho, careca, né? Mahatma Gandhi. Ele captou meu pensamento e disse, Mahatma não. Eu não sou Mahatma. A Mahatma significa a grande alma. Eu não sou nenhuma grande alma. Eu quero ser apenas um servidor. Um servidor, como Cristo ensinou. Servir. Essa é a proposta da minha vida. Porque aprendi o poema, o grande poema de Gabriela Mistral, né? Toda a natureza é um hino de serviço. Essa é a coisa da nova era. Toda a natureza é um hino de serviço. Serve o vento, serve a chuva, serve a nuvem, serve a árvore. Deus é o grande servidor, servindo incondicionalmente durante todo o tempo a cada um de nós, integralmente. E ela termina esse poema magnífico dizendo isso. E você, já serviu hoje?
A criatura da regeneração é aquela que procura servir. Diz isso Mahatma Gandhi, foi para isso que ele veio. Se perdessem todas as coisas que foram escritas, mas sobraram o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, porque a partir dele tudo podia ser reconstruído. É Gandhi, que nem era cristão, o tempo que viveu agora, viveu entre nós aqui. Depois aparece Francisco de Assis, vem lá do alto. Francisco de Assis, o homem chamado amor. Era tanto amor que os animais selvagens se aproximavam dele e simplesmente ficavam domesticados. Era tanto amor que ele abraçava os leprosos ficavam bons. Era incrível isso. Eu estive lá em Assis, e há um recanto na montanha onde ele ficava, e a gente pode sentar lá e fazer umas preces. Tem umas árvores antigas. E parece quando você entra naquela prece fervorosa, pensando em Francisco de Assis, essa grande alma, simplesmente aquelas árvores seculares se debruçam sobre você. Você sente sair aquele perfume esverdeado, como se fossem gotas de clorofila, luminosa clorofila, que vem descendo e entram pelos teus cabelos, pela tua pele, pelo teu corpo inteiro, e aquilo dá um perfume, dá uma bênção, dá uma leveza, dá uma suavidade, dá uma ternura, dá um amor. São coisas indescritíveis. É tão bom, tão bom. E fazendo as orações de Francisco, ouvimos aquela voz que vinha do alto e dizia: meu filho, o amor não passa. Embora ele tivesse passado aqui há muito tempo, nos anos 1200, esse amor de Francisco continua aqui. Se você sintoniza, você capta esse amor e descem sobre você essas ternuras, essas misericórdias, essas saúdes, essa paz imensa desce sobre você. Porque o amor, tudo passa, mas o amor não passa, o amor fica. É isso. Então, Francisco de Assis veio para nos mostrar essa alavanca de luz para mostrar o amor para a humanidade. Depois veio um outro senhor, que eu não conheci direito quem era inicialmente, aquelas mãos grossas, pesadas, cheias de calos, a tez envelhecida. Ninguém sabe quem é esse homem, mas você sabe quem é Paulo. Eu disse, sim, mas Paulo não é esse homem, eu conheci Paulo. Eu já vi muitas fotos, muitas descrições de Paulo. Paulo não é esse homem. Não, realmente não é. Mas Paulo recebeu a orientação do Sinédrio, a autorização do Sinédrio para ir para Damasco perseguir os nazarenos, os seguidores do Cristo. E ele foi. Era um doutor da lei, orgulhoso, vaidoso, estava num cavalo. O nome dele era Saulo, no alto do cavalo, um cavalo grande, poderoso, bonito, cavalo condizente com a sua condição de doutor da lei. E ele estava cheio dessas ideias para ir lá perseguir os primeiros seguidores do Nazareno. Quando ele chegou na porta de Damasco, aconteceu aquele fato que nós todos conhecemos. Simplesmente o Senhor apareceu e os seus olhos se encheram de escamas. Ele caiu do cavalo. No alto do cavalo ele era Saulo, o grande perseguidor, homenagem ao rei Saul, né? Grande e poderoso rei Saul de Israel. Mas quando ele caiu, ele responde: que queres de mim, Senhor? Que queres de mim? Na verdade, deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. Na nossa língua portuguesa, Paulo significa pequeno. Eu vejo a conversão de grande e poderoso para pequeno. Na nossa língua, paulatinamente, a pouco e pouco, é Paulo. E ele entra na cidade, daí a pouco chega aquele homem que dá um passe nele, as escamas caem dos olhos e ele começa a enxergar. Mais do que isso, aquele homem começa a evangelizar aquela criatura. Ele que passou a ser Paulo, saiu escrevendo cartas pelo mundo, saiu fundando igrejas, e as pessoas hoje perguntam, será que existiria o cristianismo se não fosse Paulo? Mas agora tem outra pergunta, será que se não fosse Paulo, existiria Ananias? Será que Ananias, essa criatura que tirou as escamas dos olhos de Paulo, que o evangelizou, se não fosse Ananias, Paulo existiria? Ananias representa, disse minha amiga, é o anônimo, o nome até mesmo é isso. Todo mundo sabe quem é Paulo, ninguém sabe, a não ser pelas obras de Chico Xavier, nos mostraram quem é Ananias, essa importância de Ananias, mas somos nós, os anônimos. Nós estamos aqui na Casa Espírita, nós estamos aqui nesse país, coração do mundo, Padre Evangelho, para que nós possamos dar o exemplo, anônimo exemplo. Nós não queremos as manchetes de jornal, não precisa dizer que eu sou bom, não precisa botar o meu nome na manchete, não precisa botar o meu retrato, não precisa disso. Mas eu preciso colocar o meu sorriso, o meu abraço fraterno, a minha mão que se estende, enfim, a minha bondade, que ainda é pequena, mas o que houver são pequenas luzes que eu vou acendendo aos poucos dentro de mim. Eu não tenho a grande luz, mas vou botando as pequenas, com as encarnações sucessivas, sob a égide do Cristo, eu vou acendendo pequenas luzes.
e daqui a algumas encarnações há um luzeiro no meu coração. E quem sabe, lá na frente também vou dizer, já não sou mais eu quem vive, é o Pai que vive em mim. É Ananias. Os espíritas de hoje são os Ananias. E anonimamente dá um exemplo na minha casa, com a minha mulher, com meus filhos, com meus vizinhos, meus companheiros de trabalho, a humildade, a modéstia, o servir, o apoiar, o amparar, porque é esse o sentido. Então Ananias é uma grande alavanca para a nova humanidade. Logo em seguida vem Madame Curie, uma cientista que mergulhou na intimidade da matéria e a partir dos raios-x desenvolveu o conhecimento das partículas alfa, beta e gama. Daqui a pouco tivemos uma nova modelagem do átomo. Essa mulher, que não era nem respeitada, ela era polonesa, veio para a França, muito inteligente na física, na matemática, mas nem assim era respeitada. Desenvolveu pesquisas de profundidade na intimidade da matéria. E a muito custo ela conseguiu um barracão na periferia de Paris. Um barracão que não estava aquele vento gelado por cima e saía por baixo. O ambiente do barracão era um ambiente gélido, naquele inverno terrível da França. E mesmo assim ela trabalhou com tonelada de malacacheta, pet blenda, aquela resistência de ferro elétrico que havia antigamente, né? Bem leve. Imagina o volume daquilo, para extrair alguns microgramas, quer dizer, milionésima parte de 1 grama de uma substância que emitia radiação. 2 vezes ela ganhou o prêmio Nobel. Uma vez pela descoberta desses elementos que transformaram a concepção da matéria. Deu à matéria o sentido, a ciência começou a perceber um outro sentido, a radioatividade. Daqui a pouco uma nova modelagem do átomo. Daqui a pouco a possibilidade do surgimento do trabalho de Einstein. Mais adiante a física quântica. E mais adiante a inteligência artificial. Tudo isso que vem por aí. A base está lá. Na modéstia dessa mulher, que ao desencarnar, nos anos 30 do século passado, a desencarnar com câncer tomando conta dela, ela dizia, é uma voz que dizia, vai Maria, porque isso que você está fazendo vai ser um benefício grande para a humanidade inteira, vai Maria, se eu fui, eu não tinha como resistir, era uma voz ao mesmo tempo imperiosa, mas doce, profunda, amena, cordial, generosa, eu não tinha como resistir, vai Maria. É interessante que Mahatma Gandhi já havia falado dessa voz, a voz que falava dentro dele, clamando a fraternidade, ao respeito, ao companheirismo, ali acima das castas, das seitas. As grandes almas sempre falavam na voz que mora na alma. Várias vezes Paulo falou nessa voz que mora na alma. Chico Xavier falava da voz que falava dentro dele. Ele trabalhava dia e noite, porque sabia que o trabalho dele seria uma alavanca para a nova humanidade. Nós estamos aqui no espaço Chico Xavier, lembrando da alavanca que Chico é para a era da regeneração. Lembrando a todos nós a pureza, a humildade, a modéstia, o trabalho. Eu lembro muito de Chico Xavier, porque, na verdade, a última pessoa que vem nesse grupo de alavancas da humanidade, está no nosso livro, várias pessoas, não tenho tempo de falar em todas elas aqui, a última pessoa é Allan Kardec. Ele diz, na verdade, lá atrás, tivemos os 10 mandamentos, depois Jesus traduziu tudo num só. A doutrina espírita, na verdade, tem um mandamento, uma palavra, para você entender, isso muda tudo. Muda a sociedade, muda as pessoas, muda a humanidade inteira. Essa palavra é a caridade. Está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, aquele tripé. O Chico Xavier gostava muito disso. Dizia, você sabe, aquele jeitinho dele, qual é a palavra mais bonita da doutrina espírita? Não é reencarnação, não é mediunidade, não é evolução. A melhor palavra da doutrina espírita é a caridade. E é por isso que a doutrina espírita se coloca como fora da caridade uma salvação. Chico Xavier falava muito disso. E dizia, eu tive o privilégio de estar com ele algumas vezes, a palavra caridade é um tripé. A benevolência, a indulgência e o perdão. A benevolência é de bene volere, é querer o bem do outro. Eu não sei quem você é, mas eu te respeito a priori, eu quero o teu bem, quero a tua saúde, tua harmonia, teu equilíbrio, quero a tua paz, porque eu sei que o teu bem vai ser o meu bem. Imagine um mundo das pessoas que queiram efetivamente o bem. É uma volição, não é uma conversa, não é literatura, é uma vontade efetiva, é o bem. Eu quero o teu bem, a tua alegria, a tua felicidade, o teu bem-estar. É querer, é uma força que sai de dentro da criatura. A outra palavra-chave é essa que o Chico Xavier falava de maneira muito especial, era a indulgência. Indulgência significa in dentro de, indulgência vem de dulcere, que significa adoçar.
A pessoa indulgente é aquela que se adoça por dentro. Eu não posso deixar de contar isso aqui a vocês. Porque Chico Xavier trabalhava dia e noite. Ele nunca tinha tempo para nada. Mas dizia, ali adiante tem um cineminha. Aquele cineminha, aquele poeirinho, que é mais claro por dentro do que por fora. E as pessoas iam lá no poeirinho. Eu gosto de ir lá. É porque, não é pelos filmes não, sabe? É que do lado de fora tem um pipoqueiro. Pipoqueiro, ele vende pipoca doce. Aí você chega lá, as pessoas chegam e pegam um saquinho de pipoca doce. Aquele cheiro de pipoca doce. E o pessoal vai para o cinema e senta lá e fica comendo pipoca doce. E todo o cinema fica cheirando a pipoca doce. Eu fico imaginando o mundo bom. É o mundo das pessoas que cheiram a pipoca doce. Esse é coisa do Chico Xavier. E ele cheirava a pipoca doce, né? Eu tive o privilégio de estar com ele algumas vezes. E você está perto do Chico, saiu um perfume que não era humano. Isso era uma coisa transcendente, vinha dele. Era uma ternura, uma suavidade, uma blandice. Era uma coisa tão extraordinária. Pipoca doce. São as pessoas indulgentes, ficam doces por dentro. E o Chico era doce por dentro. Essa doçura sai na palavra, no olhar, na disposição. Trabalhava dia e noite atendendo pessoas pela madrugada, com a melhor boa vontade, não cansava nunca. Era a indulgência. Quem sabe um dia nós poderemos ser dignos dessa palavra, né? Porque não há caridade sem esse adoçamento interior. Quando você fica doce, dizia o Chico, quando você fica doce por dentro, o que sai de você, doçura é. Não sai mais palavrão, não sai mais xingamento, não sai mais agressão, não sai mais a maldade, não sai essas coisas. Porque o que sai de você, doçura é. Você fica cheirando a pipoca doce. Nunca mais esqueci disso. Que Chico ensinou de maneira invulgar. E a terceira palavra-chave desse tripé é o perdão. Veja, o perdão. Como é que a gente olha? Da ideia da persistência, da continuidade. Percorrer, continuar correndo. É persistir, continuar insistindo. Pervagar, pernoitar, perímetro, périplo. Da ideia da continuidade. É isso mesmo. Então o que é perdonar? É a continuidade da doação. Você simplesmente se doa. É muito mais do que dar. É mais do que tirar um dinheiro do bolso, tirar um pão do outro, uma camisa. Eu me dou. A minha alma, o meu espírito, tá? A minha luz, eu me dou para você. Aí está. Isso é que é perdoar. Então, imagine 500 anos em que a humanidade começa a acreditar nisso. Mais do que isso, começa a aceitar isso. Mais do que isso, começa a viver isso. Isso muda as relações das pessoas. Relações internações, o tempo muda. Por isso a minha amiga disse, você está vendo aqui para anotar essas coisas e um dia dizer às pessoas, nós vamos chegar lá. Não descrede Jesus. Tenha certeza que ele que está aqui há 4,5 bilhões de anos cuidando desse planeta, preparou tudo para que você possa não apenas vencer as etapas do espírito primitivo com as primeiras encarnações, mas vencer também as etapas da era da regeneração, da era das provas e expiações, depois entrar na era da regeneração, onde nós estamos agora comemorando 500 anos, e a humanidade inteira está ouvindo esses discursos, porque pela comunicação dessa nova era, toda a humanidade está acolhendo aquilo que Allan Kardec e as grandes almas estão dizendo, as grandes alavancas, para que a era da regeneração definitivamente se fixe no coração de todos. Escrevemos esse livro porque são livros escritos em português. A editora Lores é uma editora de livros em português, com dinheiro arrecadado. Nós produzimos livros espíritas em Esperanto. O irmão falou que tem gente no Esperanto, tem gente na Nagoya ouvindo essas coisas. Pois livros em Esperanto para a humanidade inteira. Porque a Esperanto é essa língua da nova era, que logo vamos estar falando. A venda desse livro tem como objetivo arrecadar recursos para levar a doutrina espírita para a humanidade inteira. Faz parte do coração do mundo, da pátria do Evangelho. Muito obrigado, muita paz a todos vocês. Só gostaria de dizer para vocês que a gente mostrou uma emoção. Só gostaria de dizer para vocês que eu não me sinto suficiente para estar aqui nesse lugar, por tudo que nós acabamos de ouvir, porque ele não estava sozinho. Ele já é grande.
Mas ele estava muito bem acompanhado, trazendo uma mensagem que eu nunca assisti na minha vida. Eu estou emocionado porque eu parabenizo cada um de vocês que estão aqui, encarnados e desencarnados. Parabenizo, porque nós chegamos aqui como alunos. Nós chegamos aqui como alunos com vontade de aprender. De repente, a gente nota que ele conseguiu sintetizar para todos nós que aqui estamos, ele nos promoveu, porque aqui passou de ser apenas uma sala de aula, passou a ser uma universidade, onde ele deu aula para os alunos, conscientizou todos nós, mostrou a importância da nossa existência, mostrou a importância da atualidade, mostrou o tesouro que nós temos a partir de 18 de abril de 1857 e o futuro desses 500 anos ele mostrou para todos nós. Mas ele nos transformou automaticamente, e eu espero que vocês se sintam como eu estou me sentindo agora. Ele nos transformou de alunos a aprendizes para fazer o mestrado. Fizemos um mestrado hoje aqui em espiritualidade, fizemos um doutorado, um pós-doutorado, porque a aula foi dada. Aprende quem quiser, conscientize quem quiser, mas dificilmente vamos ter nesta encarnação outra oportunidade como essa. Eu já assisti muitos palestrantes. Eu não estou querendo jogar confete, eu não estou querendo dizer para ele que ele é melhor que os outros. Ele é o emissário que foi trazido aqui para todos nós. Fala-se em aula magna. Eu não sou universitário, eu não fiz curso superior, mas esse tipo de aula que nós tivemos aqui, muitos universitários, muitas pessoas não tiveram essa aula magna que nós tivemos, porque essa diz respeito a nós, enquanto espíritos em evolução na face da Terra. Eu paro por aqui porque eu já falei demais, mas eu não poderia deixar de falar para vocês. Aproveitem o tempo, passa rápido. Tudo que nós precisamos aprender foi dito aqui hoje. É preciso assistir esse vídeo mais vezes para a gente não perder essa encarnação. Não sermos mais um espírita que depois encontrou com o Chico Xavier quando ele estava encarnado, diz assim: e você, como é que está? Ah, eu podia ter feito mais, eu podia ter aproveitado mais, eu podia... Não, vamos aproveitar tudo que muito obrigado. Eu vou convidar para fazer a prece a Maria Aparecida. Só queria agradecer ao professor, porque a fala dele é uma fala que nós sempre precisamos no nosso dia a dia. O senhor abriu os braços muitas vezes para dizer esperança, esperança, porque assim que nós espíritas procuramos viver, sempre acreditando que o futuro é melhor, sempre acreditando que nós temos uma meta a seguir, e essa meta está na esperança que o Espiritismo proporciona a todos nós. Sermos simples, ainda com poucos conhecimentos, mas nós sabemos que nós temos um caminho, e esse caminho é com Jesus. É isso aí. Tendo Jesus ao nosso lado, nós vamos ver esse mundo. Não duvide de Jesus. Né? Não duvide, ver esse mundo, esse jardim de flores que o professor César falou aqui hoje. Um jardim maravilhoso. Foram em 2357, 500 anos. Né? Muitos já vivem nessa data. Eu achei interessante o senhor falar que um espírito de luz foi até a sua casa e foi a 500 anos à frente, levou o senhor.
Não existe tempo É. quando se fala de amor. Você vai em qualquer momento da história da humanidade. É isso. Como o senhor citou, vários momentos da humanidade, a presença de Deus a nos facilitar o entendimento de por que estamos na vida. É isso aí. Muito obrigado. Esse motivo de esperança que o senhor Eu trouxe, que agradeço. com essa vontade de que a vida seja boa para todos nós. Obrigado. Eu que agradeço. Bem, meus irmãos, embalados nessa luz, nesse voo do professor César, caminhando pelo Brasil, guiado, né, pela amiga luz dele que veio para dar um balanço em nossos corações, alertar as nossas mentes da importância da fé. Fé em Jesus, né, professor? É isso aí. Esperança e fé. É que nós, agradecidos estamos desse banquete, e com certeza um banquete de Natal e de Ano Novo, jamais iremos esquecer. Que Deus nos abençoe, Maria de Nazaré, Jesus de Nazaré, que as nossas forças sejam fortalecidas, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Que nós possamos fortalecer, adubar esse jardim de flores que existe dentro de nós. Fortalecer esse perfume e levar-nos para todos os cantos, para todos os lados, para onde olharmos, levar essa luz, essa força, esse amor de Jesus. O professor retorna ao Rio de Janeiro, levando o nosso amor, a nossa mensagem de paz, de esperança, que assim seja. Graças a Deus.